Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! A fonte me disse, eu já adiantei ontem com exclusividade, que o Sporting recusou 50% dos direitos econômicos, uma proposta que o Corinthians enviou, uma proposta de 3 milhões e meio de euros por 50%, né, dos direitos econômicos do Biel, tá? Aí uma fonte me disse que o Corinthians tinha oferecido, né, um valor abaixo dos 7 milhões de euros, que é verdade, ofereceu um valor abaixo dos 7 milhões de euros, só que hoje eu avancei na informação, porque todo dia eu avanço, eu trabalho, tá? Fico todo dia no telefone buscando informação, conversando com várias fontes, e hoje uma fonte me revelou isso, nós andamos. A informação de hoje aqui no canal Café do Setorista não é a mesma de ontem, tá? Hoje nós andamos, evoluímos. Hoje, nós que ontem trazíamos que o Corinthians não havia feito a proposta de 7 milhões de euros, hoje, na verdade, o Corinthians fez a proposta. Só não está oferecendo 7 milhões de euros, né, para o esporte, mas é proporcional a 7 milhões de euros. Por quê? O esporte pediu 7 milhões de euros pelo Biel, por 100% dos direitos econômicos do Biel. O Corinthians foi lá e ofereceu 3 milhões e meio por 50%, que é proporcional. Aí o Corinthians enviou outras propostas, né? Outras propostas, só que não era por 100%. O Corinthians não enviou 5 ou 6 milhões de euros por 100% do Biel. O Corinthians enviou esse valor proporcional aos 7 milhões de euros, que era o 100% do jogador. Então aí o seu Jorge nos ajudou, né? O Coringão News até falou, seu Jorge é o cara, porque, né, eu deveria ter feito essa conta antes de entrar no ar, mas eu não sou assim, entendeu? Eu conto com vocês também. Aí o seu Jorge mandou pra gente, ó, se o Corinthians fez uma proposta para comprar 70% dos direitos econômicos do Biel, o Corinthians ofereceu 4 milhões e 900. Eu acredito muito que o Corinthians deva ter enviado essa proposta, tá? Muito, muito. E aí ficaria com 70% e o Sport com 30%. Pode ser que o Corinthians também tenha feito uma proposta de 5 bilhões e 600 mil euros, tá? Por 80% dos direitos econômicos do Biel. Ou uma proposta de 6 milhões e 300 por 90% dos direitos econômicos do Biel. Então, assim, as pessoas no Corinthians também não são obrigadas a revelar tudo, né? E a gente também não é obrigado a descobrir tudo. Eu poderia, vou guardar, quando tiver a informação redondinha, eu passo para vocês. Para quê? Eu faço um programa diário, né? Então eu faço 2 programas diários ao vivo. Então eu tenho que ir atualizando vocês passo a passo. E às vezes você assiste canal aí que cobre crimes, essas coisas, os caras ficam passo a passo. Hoje descobriu que o sapato do cara estava no buraco, que não sei o que. Aí cada dia é um avanço a mais. É o que eu faço aqui no canal Café do Setorista. Eu tô trazendo para vocês um avanço a mais na história, tá? Então, o Corinthians está, de forma proporcional, o Corinthians está oferecendo aí, está querendo pagar 7 milhões de euros. De forma proporcional, O que me pega em relação ao Biel não são só os valores, né, cara? É um jogador que não tem futebol para isso. Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Não tem futebol para isso. Se eu sou o Corinthians, eu tentaria, como o Corinthians tentou inicialmente por empréstimo, mas eu tentaria, por exemplo, colocar isso aqui no contrato para daqui a um ano. Ou até o final do ano, tá? Se os caras pesassem muito, até dezembro. Falando, nós queremos o Biel por empréstimo até dezembro. E no final do empréstimo, a gente escolhe uma dessas opções aqui, ó. Me compra. Vocês topam? E paga o valor pelo empréstimo, porque na vida nada de graça também, entendeu? Paga uma merreca pelo empréstimo também. Paga uma merreca pelo empréstimo, paga o salário do jogador, e no final, em dezembro, fica estipulado isso aqui num contrato de compra. Eu acho que seria o ideal pra gente ver o Biel, entendeu? Porque também a gente tá detonando o Biel. A gente pode quebrar a cara, né? Tem jogador que acaba deslanchando, acaba dando certo, entendeu? Tem coisas que acontecem. Eu não sei se tem algum jogador que deu errado num monte de lugar e deu certo no Corinthians. Tô tentando lembrar aqui. Vai. Pega aí um time campeão de 2012. Algum jogador ali deu errado num monte de time e deu certo no Corinthians? O Fábio Santos. O Fábio Santos foi pro Santos, não se firmou. Ele foi pro Grêmio antes do Corinthians? Foi, se eu não me engano. Também lá não se firmou. O Alessandro não deu certo no Flamengo e não deu certo no Santos. Mas deu certo no Corinthians. Correto? Entendeu? Às vezes, o Cássio veio aparecer no Corinthians, né? O Jadson. Mas o Jadson tinha ido bem lá no Shakhtar, né? Mas não tinha ido bem no São Paulo.
entendeu? Então, assim, às vezes tem jogador que não dá certo num monte de lugar e acaba dando certo, acontece, entendeu? Acho que o Cleison não é o caso, né? O Cleison era uma revelação que o Corinthians contratou e muita gente queria, que era do Ituano, eu lembro bem, né? O Jorge Henrique também não é o caso, porque o Jorge Henrique estava bem no Botafogo, entendeu? O Jorge Henrique estava muito bem no Botafogo, o Jorge Henrique até enfrentou a gente numa semifinal de Copa do Brasil, se eu não me engano, ele estava bem lá, o Edson também. Então, assim, tem outros jogadores, às vezes o exemplo bom, Jadson, exemplo bom foi o que eu dei Alessandro e Fábio Santos, que não tinham dado certo em outros clubes, tá? E acabou dando certo no Corinthians. Agora a questão é, então assim, a gente tá criticando o Biel, cara, o cara pode talvez dar certo, entendeu? E aí vai vir um monte de oportunista de atacar, mas eu vou fazer essa ressalva exatamente pra me proteger, entendeu? O cara vai falar, tá vendo, você ficou detonando aí quando eles queriam contratar o Biel. Eu nem tô detonando tanto, tem gente detonando muito mais, tá? Só que assim, nas condições do Corinthians hoje, tá? Nas condições do Corinthians, esses valores aqui, da próxima vez, o seu Jorge, você coloca aqui que é euro, tá? Entendeu? Tô brincando com o seu Jorge. Esses valores aqui são em euros. Eu acho que o Corinthians hoje não deveria estar fazendo contratações desse tamanho, tá? Só que vamos falar a verdade. Por 5 milhões de euros hoje você não contrata quase ninguém, entendeu? Você não contrata quase ninguém. Esse é o problema, tá? Gente, sobre o Carlos Vinícius, ele foi oferecido ao Corinthians pelo valor de mais de 1 milhão por mês, tá? Mais de 1 milhão por mês. Aí eu fico devendo pra vocês se é 1,5 milhão, se é 1,9 milhão, se é 1,7 milhão, 1,2 milhão, mas é o suficiente para eu dizer pra vocês que eu não contrataria, tá? Eu não contrataria. Assim, o Carlos Vinícius é um caso mais sério que o do Biel. Eu vou explicar por quê. O Yuri tinha tudo pra sair na janela, mas talvez fique porque sofreu uma lesão grave. A lesão atrapalhou o Yuri na janela de transferências no meio do ano. Pode ser que saia, hoje já não é mais certeza, tá? Então, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Vocês estão muito focados no Biel. O Carlos Vinícius é muito pior. Porque o Biel, pelo menos, veio pra jogar em uma posição que a gente não tem ninguém. Está jogando com o Bidon aberto na esquerda. O Coronado morto na esquerda tava jogando ali. Tudo jogador que não rendeu. O Biel ainda a gente precisa. Pode dar um potinho pra cá, um potinho pra lá, não sei. Agora, pra que você vai gastar mais de 1 milhão por mês com um centroavante? Gente, acordem. O caso do Carlos Vinícius é pior do que o caso do Biel. Tá? É pior. É pior. O cara chegar e pedir 1 milhão, meu irmão, não importa se o Corinthians não vai estar pagando nada por ele, direitos econômicos, não importa. Você não pode pagar mais de 1 milhão por um cara que vai ser reserva do Yuri. O Corinthians em 98 não, o Luizão não tinha chegado. O Corinthians tinha em 99 o Luizão. O Corinthians não tinha no banco um jogador de 1 milhão pro Luizão. O Corinthians não tinha o Viola no banco do Luizão. O Corinthians tinha o Fernando Baiano, jogador da base. Entendeu? Então, meu irmão, cara, eu tô me segurando aqui pra não rasgar o verbo. Você não chega, a gente errou. A gente contratou a reserva do Garro pra ganhar 2 milhões de reais por mês. Agora nós vamos economizar 2 milhões com o Garro, com o Coronado, e vamos gastar isso no Carlos Vinícius? Não, é sério. Um jogador de 30 anos que nunca deu certo em lugar nenhum, pra ser reserva do Yuri. Ou se você não tivesse o Yuri Alberto, que são 2 milhões e 200 por mês, beleza, traz o Carlos Vinícius de aposta, assina um contrato de produtividade, ou então paga um salário pra ele jogar até o final do ano, assina um contrato aí de 1 ano e meio, não sei. Cara, mas você tem o Yuri. Cara, gente, acorda, corintiano, acorda. O caso do Carlos Vinícius é pior do que o do Biel, na minha opinião. Porque não tá falando de um valor cheio, 5 milhões de euros, 4 milhões de euros, né? 7 milhões de euros. Mas coloca, vamos supor que seja 1,5 milhão. Pô, velho, se 10 meses já são, né? Não precisa ter um gênio da matemática, né? Quanto é que dá? Hein? Quanto que dá? Pô, velho, é incrível, velho. É incrível. Eles estão falando de 15 milhões. Se você fizer aí um contrato de 2 anos, pô, velho. Então, assim, o caso do Carlos Vinícius é pior do que o do Biel, sabe? Nós vamos contratar um jogador que não deu certo em lugar nenhum pra ser reserva do Yuri, porque não vai dar, meu irmão. Porque ele vai ser reserva do Yuri ou do Memphis. Tá? Hein? Ele vai ser reserva do Yuri ou do Memphis. Não vai? Não vai? É isso, o Memphis não vai jogar. Joga o Carlos Vinícius. Ou então, se o Memphis não jogar, vai jogar o Biel. Sabe? Vou falar um negócio pra vocês, hein, velho. Chama o seu Jorge. Quase chamei o seu Jorge. Mas eu acertei no valor, tá? Isso com a gente sendo dono do passe do Pedro Raul no Ceará, e pagando 300 mil pro Ceará, e pagando 500 mil pro Cruzeiro pro Wagner jogar lá, correto? Hein? Correto? Pô, velho, tá errado, meu irmão. Gente, acordem, acorda, torcedor corintiano. O caso do Carlos Vinícius é mais absurdo que o do Biel. Porque nós vamos trazer um cara pra ganhar 1,5 milhão, 1,2 milhão, 1 milhão, vai, vou falar 1 milhão, pra ser legal, me falar que é mais de 1 milhão, eu vou falar só 1 milhão, entendeu? Só 1 milhão. Sabe qual foi a primeira vez que eu vi 1 milhão? Na verdade, sabe qual foi a única vez que eu vi 1 milhão? A única vez que eu vi 1 milhão. Tá fácil hoje falar de 1 milhão. Mas eu vi 1 milhão.
Eu peguei 1 milhão nas mãos, entendeu? Foi na praia. Na praia. Grandão, meu irmão. O cara falou, vai ter que com manteiga, com sal. Foi os dois. Os dois. Derrama aí, meu irmão. Entendeu? Foi a única vez que eu vi 1 milhão. Entendeu? E agora a gente fica nessa, né? A gente fica nessa de milhão. A gente fala 1 milhão como se a gente tivesse 1 milhão. E eu não tenho 1 milhão na conta e nem de patrimônios, eu acho. O negócio tá feio, irmão. Entendeu? Então, velho, a pressão, sabe, né? Outro dia eu fiquei ruim, velho. Fiquei nervoso assim. Depois do programa não tava muito legal, não. Melhor ficar na manhã mesmo, tá? Pô, velho, aí a gente tá falando de 1 milhão, agora vamos trazer um jogador pra pagar 1 milhão pra ele ser reserva. Vai te lascar, meu irmão. Põe o Guinegão, põe o Kaique, põe qualquer um. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.